Olá, eu estava aguardando você para o nosso encontro com a Bíblia, né? Um capítulo por dia aqui no seu programa Reavivados por Sua Palavra. A Novo Tempo está preocupada e gostaria de oferecer para você essa oportunidade de começar bem o seu dia, poucos minutinhos. Antes você pode ler o texto bíblico, o capítulo ou lê-lo depois. Você faz o culto conosco aqui, a meditação conosco, faz a sua comunhão, que é muito importante também. Arruma a cama, como eu costumo dizer, tome o seu de jejum, um bom de jejum, faça lá os seus exercícios físicos e siga para o trabalho, para o lazer, para a escola, para um passeio, não sei, mas o seu dia vai ser bem melhor. O programa Reavivados tem esse objetivo. Estamos estudando já a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, estamos no capítulo 5 agora, passa rápido, né? E nós vimos aí desde o início desta carta tópicos bastante interessantes, não é? Paulo falando sobre a unidade que a igreja deveria manter. Era uma igreja que tinha internacional, tinha muitas nacionalidades e cada um pensava de um jeito. Também tinham os judeus, religiões também diferentes. Ali estava o judeu que queria judaizar o cristão, o gentil que queria trazer as doutrinas aristotélicas e outras lá para dentro da igreja, a divisão do corpo e da alma, não é? Você pode judiar do corpo, não há problema nenhum, o problema é não ter nenhum pecado espiritual, mas do corpo não há problema. Então, inclusive nós vamos tocar alguma coisinha no capítulo 5 desta visão que alguns tinham. Bom, você sabe que você pode acompanhar a gente através do YouTube e é bem interessante que você pode se inscrever no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, lá no nosso canal, e vai receber aí logo de madrugadinha o programa inédito para poder vê-lo a hora que você quiser. Se você acorda muito cedo, se você acorda um pouco mais tarde, então você não perde o seu programa. De domingo a sexta, nós estamos aqui às 7 horas, sábado excepcionalmente às 5h30, você madruga um pouquinho, mas no YouTube está à sua disposição e nós queremos que isso seja divulgado e compartilhado também, tá ok? Então vamos lá, capítulo 5. Esse capítulo tão interessante, que fala sobre um problema que estava acontecendo e houve uma carta que os líderes da igreja escreveram para o apóstolo Paulo e ele começa a responder aqui e ali um pouco desta carta. E este é o primeiro item. O que estava acontecendo era bastante sério na igreja. Preste atenção, o primeiro verso diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Era uma igreja que tinha problemas com a imoralidade. Por causa da situação da cidade, como eu já mencionei aqui em programas anteriores, havia uma promiscuidade muito grande e isso afetava a igreja também. Então, vocês têm problemas com a imoralidade. E imoralidade tal, diz Paulo, tal como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os que moram aí, essa confusão de gente que mora por aí. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso chama-se de incesto, né? Isso é uma coisa bastante grave. Não era a mãe dele, exatamente, mas era a mulher do seu pai. Talvez a igreja não está punindo a mulher, não é? Está querendo mencionar a mulher aqui, porque ela não era cristã, não estava na igreja cristã, mas esse rapaz estava na igreja cristã. Então ele tinha intercursos íntimos com a esposa do seu pai. Possivelmente vivia com ela, se teve alguns momentos, mas parece que ele vivia com ela. A ideia é essa aqui do contexto. Então segue dizendo: e contudo andais vós ensoberbecidos. A palavra grega aqui dá para traduzir por inchados, né? Uma pessoa inchada, cheia de si, né? Tolerante em excesso. Quando a gente tolera o erro, que não é uma coisa boa tolerar o erro, você pode até cuidar da pessoa, você pode educar a pessoa, mas se você tolera o erro como se ele não fosse erro, aqui está, essa é a questão, o X da questão, se você tolera o erro como se ele não fosse erro, como se não fosse erro, então aí você está criando um problema bastante sério. E ele diz assim: e contudo andais vós aí ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou.
Quer dizer, vocês estão aceitando, está tudo bem aí, e isso pode prejudicar todo um conjunto. Se vocês não tomarem uma decisão, uma posição, as pessoas que estão entrando agora na igreja vão olhar para ele e vão dizer, isso pode, então, podemos fazer isso. Então, a igreja ela tem um conjunto de normas, lógico, não é só para proteger e não falarem mal da igreja, mas é porque o assunto é um pecado bastante grave. E vocês não estão tomando nenhuma posição sobre isso. Esse rapaz está indo, voltando, e vocês estão colocando a mão na cabeça dele. Alguma coisa, alguma disciplina tem que ser feita, dada, para que ele possa aprender. Não é assim com os filhos também? A gente tem um filho, se a gente começa a passar muito a mão na cabeça dele, ele vai virar um traficante aí, vai virar uma pessoa do mal, não do bem, porque ele vai achar que tudo está bem, tudo está ótimo. Não, os filhos têm que ser um pouco frustrados. Hoje é uma doença entre as famílias em que as crianças não podem ser frustradas, não podem esperar na fila da lanchonete, na escola. Oh, que absurdo, espera estar com fome, vai esperar o quê? 5, 10 minutos ali? Há pais que ficam assim, que não conseguem conviver com um filho que fica frustrado. Mas nós aprendemos isso, a frustração é importante para a vida, porque a vida vai nos trazer frustrações. Nem sempre as pessoas vão passar a mão na nossa cabeça. Então Paulo está dizendo assim, disciplina tem que ter alguma ação. Você não pode dizer, eu amo a igreja, vamos amar a família, vamos amar. Não. É muito importante a disciplina. Agora, a disciplina sem o objetivo de transformar, de mudar a pessoa, não é disciplina. Se a disciplina é dada com raiva, é tipo assim, é um pagamento para o mal. Então você fez uma coisa má, pronto, agora eu bato em você, agora eu faço isso, agora eu deixo você de castigo. Não, a disciplina tem que sempre educar. E Paulo está dizendo assim, aqui, nós temos que educar esse rapaz e temos que educar a igreja. Porque se a igreja olha para esse rapaz e diz, não, vocês aceitam tudo aqui, está tudo certinho, né? Porque havia 2 grupos na igreja, um que cortava tudo, né? Dizia, não pode, não. E o outro que dizia, não, está tudo certo, está tudo sempre. Nós podemos estar nesses dois lados aqui, o que é muito prejudicial. Nós temos que ter um equilíbrio disso. A disciplina é importante, não tire a disciplina. É importante disciplinar, muito importante disciplinar. Minha esposa fez a tese dela, a pós-graduação, ela fez uma pós-graduação recente, foi sobre isso, a disciplina, os limites que nós precisamos conferir à pessoa que estamos educando, como professores e como pais. Então Paulo está certo em dizer, olha, disciplina. E ele usa até algumas expressões pesadas aqui, se a gente não entender bem o contexto, né? Ele diz assim, olha, eu já dei minha sentença. Eu, na verdade, verso 3, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infame, em nome de Jesus, aí vem o verso 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, alguém pode dizer assim, mas ele não tem compaixão nenhuma aqui. No capítulo 4, ele falou assim, eu escrevo essas observações, admoestações, como se vocês fossem meus filhos em amor. Agora ele está aqui descendo mesmo a lenha. Não, ele está dizendo assim, que é melhor entregá-lo, né? Ele está em pecado, vamos dizer, é pecado, entregá-lo ao pecado, é pecado, você está em pecado, filho. Se você não mudar, você vai se perder. Então, vamos cuidar do espírito, não é? Vamos cuidar do espírito, porque essa falta de espiritualidade que vocês têm aqui, é que está criando essas coisas, esses pecados que estão aí sendo aceitos como coisas normais. Isso é incrível. Bom, Paulo está seguro em dizer essas coisas. Paulo está com toda a razão em dizer isso. E aqui, então, ele começa a mencionar alguma coisa do santuário, né? Ele fala sobre o fermento, compara o pecado ao fermento, porque lá na Páscoa, os judeus tinham que tirar todo o fermento da casa, no dia da Páscoa, porque fermento era pecado. Lembram-se que eles comiam pão sem fermento, bebiam o suco da uva sem fermento, para simbolizar que a Páscoa é o livramento do pecado. Então eles tiravam o fermento de casa e faziam pães ázimos, né? Pão sem fermento, pães sem fermento.
E ele está dizendo assim, vamos tirar esse fermento velho, senão vai levedar a massa, senão vai criar um problema sério. Se um filho, temos 3 filhos, se a gente passa a mão em cima da cabeça de um e nos outros não, os outros vão começar a seguir esse caminho errado dele, né? Nós somos coniventes com um, os outros vão querer também fazer a mesma coisa. Direitos iguais, né? Na igreja também, em qualquer clube, associação, não é? Nós temos que ter uma lei para todos, né? Uns são filhos, outros são bastardos? Não. Nós podemos criar um problema muito sério se não tomarmos uma decisão, se não disciplinarmos. E depois, na próxima carta, né? Segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre esse camarada aqui. Guarde bem isso daí, porque ele vai falar sobre ele aqui. Tá bem? Mas aqui ele diz assim, então temos que tomar uma posição. É importante tomar uma posição. Hoje nós estamos falando sobre disciplina. É um problema sério, um incesto que estava acontecendo. Paulo disse, vocês não estão fazendo nada, vocês estão passando a mão na cabeça desse rapaz, ele vai se perder e outros vão se perder porque vão achar que está tudo bem fazer coisas semelhantes aí nessa comunidade cristã. Então transfira isso para a sua família, para a educação dos seus filhos. A Bíblia tem boas admoestações para isso. Vamos orar por você, por sua família? Pai querido, nós queremos pedir uma bênção especial para cada família que está nos vendo e ouvindo nesse instante. Talvez alguém esteja passando uma dificuldade para educar. A disciplina é muito importante. Nós não devemos espancar. A disciplina não tem que ver com maus tratos físicos, mas com educação, com limites. Que o Senhor nos ajude a termos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos encerrando mais um programa Reavivados por Sua Palavra e vamos ver no próximo, o capítulo 6. É um capítulo muito interessante e dá a introdução para uma outra pergunta que foi feita a Paulo. Espero você, um abraço.